Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento adentrando o discipulado número 8 e hoje nós vamos estar aprendendo sobre precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Eu acredito que esse seja um dos vídeos mais importantes, né? Porque quando nós falamos a respeito de Jesus para alguém, nós falamos para ele, você tem que crer em Jesus. Mas às vezes a pessoa ela não sabe o que é crer em Jesus, né? Então ela precisa de esclarecimento. E nós que pregamos o Evangelho, nós que somos cristãos, que somos detentores da Palavra de Deus, nós devemos ter à nossa mão tudo aquilo que engloba na Palavra de Deus que possa responder às pessoas que se interessam esta causa da nossa esperança, da salvação na pessoa bendita de Jesus. E nós precisamos acreditar em Jesus para sermos salvos. Eu gostaria que você tivesse nas suas mãos uma Bíblia, você tivesse lápis, caneta, um caderno, para que você possa anotar. Lembre-se, você ler, você anotar, você está fazendo isso daí, vai fazer com que você grave mais. E você vai poder pregar esta palavra para outras pessoas que você ama, ou outras pessoas que também se converteram e querem saber os versículos bíblicos, algumas coisas que possam fortalecer a fé deles. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia nesta oportunidade, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler uma história muito bonita, onde um carcereiro, ele tem ali aprisionado homens de Deus, né? O apóstolo Paulo estava ali e eles estavam ali aprisionados. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam orando e cantando à noite e de repente houve um grande terremoto. E naquele terremoto as cadeias se abriram, houve a libertação, digamos assim, dos presos. Mas os presos que ali estavam não foram embora, ficaram ali porque foi algo extraordinário, foi algo da parte de Deus que aconteceu. E o carcereiro correu lá dentro, quando ele viu que estavam as cadeias todas abertas, as portas da prisão tudo abertas, ele quis se matar. E a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Atos, capítulo número 16, acompanha comigo aí. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 30 e versículo de número 31. Quando o carcereiro colocou a espada e ia se jogar sobre a espada, ele foi alertado para não fazer aquilo. O apóstolo Paulo, que estava ali, vendo aquela atitude, ele grita lá. E tirando-os para fora, disse, Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? O carcereiro perguntou para eles, porque eles falou para eles, não faça tal coisa, você não precisa se matar, nós todos estamos aqui, ninguém fugiu. Aí o carcereiro pergunta, Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Aí o apóstolo Paulo, ele responde aqui no verso de número 31 de Atos, capítulo de número 16, ele diz assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos crer no Senhor Jesus para que seja salvo não somente nós, mas que também, com o tempo, a salvação ela possa estar em toda a nossa casa, né? Então eu gostaria que você, nesse momento também, abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, porque a Bíblia fala que acreditar no Senhor Jesus Cristo, até os demônios eles acreditam, né? E a Bíblia fala que eles acreditam e tremem. O crer bíblico significa, olha só o que significa crer em Jesus Cristo. Olha só, fazer uma entrega completa da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Fazer uma entrega completa da sua vida ao Senhor Jesus. Eu fiz isso. Então eu acredito que Jesus está comigo, porque eu fiz uma entrega da minha vida para Ele. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 12. João, capítulo Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 12, nos diz assim, olha só a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Talvez você possa ser assim, pastor, todo mundo é filho de Deus? De acordo com essa palavra, não. Só é filho de Deus aqueles que receberam a Jesus como o seu Salvador. Olha, presta atenção de novo.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 12. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É o que diz a palavra de Deus. Então, você creu no Filho de Deus, recebeu ele como seu salvador pessoal, diz a palavra de Deus, que se você entregou a sua vida completamente nas mãos do Senhor, você se torna um filho de Deus, você se torna um salvo. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você descobre que Jesus, ele preparou algo tremendo e maravilhoso para aqueles que são salvos, para aqueles que receberam o Senhor e são salvos. Olha só que coisa tremenda. Quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo de número 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, e você lê do verso 1 até o verso 3, olha só o que a palavra de Deus diz para aqueles que entregam a sua vida para o Senhor e recebem ele como Salvador. Olha só. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então Deus, ele enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Então a pessoa recebe Jesus, acredita em Jesus. É claro, como no vídeo anterior que eu falei para vocês, ele se arrepende dos seus pecados. Ele recebeu Jesus, ele passa a ser um filho de Deus. Agora, ele tem direito, porque Deus preparou para ele moradas eternas no céu. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar para buscar essas pessoas agora que são dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que vai acontecer com uma pessoa que não recebeu Jesus, que não foi feito filho de Deus, segundo a palavra do Senhor? O que vai acontecer com essa pessoa? Diz a palavra de Deus que essa pessoa já está julgada. A Bíblia fala que essa pessoa já está julgada. Ela não verá a vida eterna e sobre ela permanece a ira de Deus. Vamos ver isso? Evangelho segundo escreveu João capítulo de número 3. Ó, João capítulo de número 3. Isso é muito forte, viu, irmãos? Porque é muito polêmico. Mas o que a gente pode fazer se a pessoa não acredita e é o que está escrito na Bíblia Sagrada? Então, se alguém falar assim, mas eu não acredito que a pessoa já está julgada, que já é merecedora do inferno, essas coisas e tal. É o que a Bíblia diz. Você vai mostrar para ele isso. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 18. Olha só. Lembrando que nesse capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Deus enviou Jesus para morrer pela pessoa. A pessoa não acreditou. Não acreditou. Como nós acreditamos, como nós entregamos a vida para Jesus, as pessoas não fazem isso. Elas querem continuar vivendo uma vida tranquila, uma vida de pecado, do jeito que elas acreditam. Aí você vai no verso de número 18, olha só o que a palavra de Deus fala. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha, já está, aqui nessa terra já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E tem outro versículo de número 36. Olha o que ele fala aqui. Versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer, a pessoa, ela nasceu condenada ao inferno, né? Longe de Deus é inferno. E aí Jesus se manifesta para ela, porque em algum momento da sua vida ela vai ouvir falar de Jesus e ela tem ali o livre-arbítrio, né, de querer Jesus ou não. Se ela quer Jesus e ela recebe Jesus, a Bíblia fala que agora ela passa a ser um salvo, né? Porque ela vai receber Jesus, se arrepende dos seus pecados e passa a ser um salvo. Mas se ela ignora, não crê no Filho, ela não tem a vida eterna, não verá a vida, e a Bíblia fala que já está condenada essa pessoa, né? Então, é muito forte isso que nós estamos pregando nesse vídeo aqui, e você tem que ter muito tato para conversar com as pessoas a respeito disso, porque é o que a Bíblia diz. E nós não podemos ficar inventando historinha para mostrar para a pessoa
que há um paliativo para cá. Não existe paliativo. Ou a pessoa tem Jesus para ser salva, ou a pessoa não será salva. Né? Crer em Jesus não é apenas acreditar nele. Porque se você for perguntar para as pessoas se as pessoas acreditam em Jesus, todo mundo acredita em Jesus. Mas envolve recebê-lo como seu Senhor. Então, se você acredita em Jesus, mas você não tem ele como seu Senhor, ou seja, dono da sua vida, aquele que dita as regras para você e que você faz as coisas porque ele quer que seja desse jeito, se essa pessoa ela não vive dessa forma, ela não pode ser salva. Entendeu? Então vamos ler a partir de João capítulo 1, versículo de número 12 de novo. Só para relembrar, João capítulo 1, versículo de número 12, olha só. Nós já lemos isso, mas vamos ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se a pessoa acredita em Jesus, ela entrega a vida totalmente para Jesus e ela passa a andar segundo os mandamentos da palavra do Senhor, aí a Bíblia diz que essa pessoa tem salvação. Senão, infelizmente, nós não podemos dizer, é a Bíblia quem diz, que essa pessoa tem salvação porque ela não tem. Ela será condenada, ela está condenada. E eu gostaria que você relesse a palavra de Deus, que você pedisse esclarecimento para o Senhor, porque é uma parte polêmica, mas é uma coisa muito interessante, porque isso depende da nossa salvação, o crer em Jesus Cristo. Fica ligado, breve nós estaremos passando o discipulado de número 9, e você vai estar conosco aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.